Saudações, gente bonita. Olha só a luz do sol me iluminando em Goiás, 7 horas da manhã, 19 graus, uma manhã fresca, muito agradável e bonita. Muito bem. Nesses últimos dias eu não gravei esses vídeos, digamos, peripatéticos, porque essencialmente meu celular estava estragado. E aí, graças aos Pix, graças ao apoio de vocês, eu consegui mandar ele para o conserto. E arrumou, né? Arrumou o som, arrumou... Ele não estava nem ligando, ele realmente deu pane. Enfim, agora tá tudo certo. Quer dizer, não tem nada certo. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas para vocês. وحلمت انه انا استشهدت خلص دفنوني. ليش حلمتي انك استشهدتي؟ عشان انا اغمى علي لما طفوا بيتنا. اي احكي شو؟ انا حسيت حالي بموقع تبع يهود، وانه اليهود قاعدين هيك متجمعين عليا وانا بالنص، وانا بكون استشهدت وهم هيك وانا نايم استشهدت يعني دفنوني. Israeli forces withdrew from Khan Yunis on April the 7th after 4 months of intense raids and airstrikes, leaving behind a trail of destruction and massive graves. The teams who recovered the dead say some were shot from behind, execution style. Others were found with their hands tied behind their backs. Many more are believed to be buried on the grounds of the largest medical facility in southern Gaza. The identified bodies were delivered to their families, and we as civil defense keep the unidentified bodies, take note of any distinguished marks for each of them, then we bury them. Another massive grave, yet more Palestinian bodies are retrieved from this side whose names might not be remembered. Their identities are largely lost in an unprecedented war. Lost but remembered, those who have been identified will now receive a proper farewell. For countless others, the search continues. More than 7,000 people are still missing across the Gaza Strip, most of them women and children. Tem umas coisas que dispensam comentários, mas a gente tem que falar. Nesses últimos dias, os ataques do Estado ilegítimo à população civil indígena da região que eles estão ocupando diminuíram muito. Tanto que foi possível a eles enterrar as vítimas, né? Como nós vimos, em sua maioria, mulheres e crianças. Tem umas coisas difíceis para a gente começar amanhã. Mas, por pior que isso seja, foram notificadas nos últimos 2 dias 200 pessoas desvividas. É o número mais baixo desde o início. Isso não é um conflito. Por favor, né, gente? Não é possível que nessa altura do campeonato, quase 6 meses, alguém ainda fala em conflito. Nessa altura do massacre, é o menor número de baixas. 3 coisas explicam isso. Número 1 e mais importante: quem tem legal tem medo. O sacode aiá que o Estado ilegítimo tomou do Irã foi pedagógico, foi muito pedagógico, certo?
E a história do Pepe, ao que tudo indica, é verdadeira. Ah, mas ninguém confirmou. Nem vai, vocês estão malucos? A chave para entender que ela foi verdadeira está em alguns pontos. O primeiro e mais importante: ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu. Estado legítimo não desmentiu. Federação Russa não desmentiu. E os Estados Unidos não desmentiram. Então pronto, confirmar ninguém vai, esquece. Mas ninguém desmentiu. Sem falar que os argumentos utilizados por pessoas, eu nem vou falar de esquerda, por pessoas mais multiculturalistas dos Estados Unidos, para negar que houve, foram simplesmente ridículos. O Larry Johnson basicamente argumentou que a federação não... Como é que foi o termo que ele utilizou mesmo? Eu esqueci a palavra exata da letra. Mas basicamente ele argumentou que a Federação Russa não se atreveria em fazer uma coisa dessa, como se houvesse uma comparação entre os dois estados, o russo e o ilegítimo. Como se a Rússia não fosse quase 900 vezes maior do que o estado ilegítimo. Infinitamente mais rica, mais poderosa, mais industrializada, e não tivesse, com o perdão da má palavra, o rabo cheio de bomba atômica e de hidrogênio. Então, uma coisa é a federação assustar os países vizinhos. Outra, mas imensamente diferente, é ela assustar a Rússia. Né? Eles têm que reconhecer a sua insignificância. Aí o que acontece com o Larry Johnson é que eles mandam e desmandam nos Estados Unidos, e ele acha que o poder da IPAC, o poder do Estado ilegítimo, nos Estados Unidos é o mesmo que eles têm na Rússia e no mundo inteiro. Não, meu filho. Só o seu país ajoelha e dobra. A Rússia não. E o argumento do Scott Ritter foi que Israel não se desvencilharia da letra da lei, porque isso seria errado, né? Lançar um ataque nuclear. Como se o Estado ilegítimo alguma vez na vida tivesse minimamente preocupado com o direito internacional. Nós estamos falando de assassino de criança. Por favor, né, gente? Eu não sei onde é que o Scott Ritter, que é um cara que eu respeito, tava com a cabeça quando fala uma merda dessa. Ai, não sei o que, o Estado jamais faria uma coisa dessas, porque isso seria muito contra o direito. Ah, por favor. Olha as duas imagens que eu passei no início do vídeo, Scott Ritter. Presta atenção, homem. Olha o que eles fazem com mulheres e crianças. Você acha que um país desse está preocupado com o direito internacional? Então o argumento foi basicamente ridículo. Ridículo. Certo? Isso eu estou falando dos defensores sérios da tese de que o Estado ilegítimo não tentou lançar uma arma nuclear em cima do Irã. Que os outros brasileiros, as Bias, os Vianas, sabe, essas coisas aí, não vou nem, sinceramente, nem vou gastar o meu latim. Então, o primeiro fator que ajudou a dar um descanso, e não foi um descanso, né? Menos pessoas foram desividas para a população palestina, foi esse. Quem tem legal em inglês tem medo. Segundo, e esse segundo é interessantíssimo. Embora hoje à noite eu pretenda falar essencialmente sobre a Índia, a Arábia Saudita, sabe, essas coisas assim, eu vou tocar nesse aspecto novamente. Que são o seguinte: as manifestações originalmente
contra os abusos cometidos pelo Estado ilegítimo, que são pagas pelo contribuinte americano. E essa é uma coisa extraordinária. Assim como os europeus estão pagando pelo que está acontecendo na Ucrânia, pelo que os Estados Unidos estão fazendo na Ucrânia, os norte-americanos, o contribuinte norte-americano, está pagando pelo que o Estado ilegítimo está fazendo na Palestina. Certo? Essa é a questão. Então, os cidadãos europeus, nós comentamos muito sobre isso na live de ontem e na diante de ontem. Eles estão sendo jogados para muito perto de uma encruzilhada. E estão de saco cheio de financiar as atividades de outro país que estão prejudicando muito eles próprios. Mas isso vale também para os Estados Unidos. Você pensa nesse novo, como é que é chamado, pacote de ajuda, né? Não sei quantos bilhões para a Ucrânia, não sei quantos bilhões para o Estado ilegítimo, e mandar dinheiro até para Taiwan. Enquanto isso, eu não preciso lembrar vocês que mais de 110 mil pessoas se autodesviveram. Não, mais de 110 mil pessoas foram vítimas de overdose só de opioides nos Estados Unidos. As grandes, até as médias cidades deles, estão repletas de zumbis. 600 mil norte-americanos não têm onde morar, estão nas ruas. 50 mil estão se desvivendo. O país está em frangalhos, a economia, nós explicamos 2 noites seguidas, está em ruínas. Está em ruínas e vai quebrar de maneira catastrófica em breve. Nós mostramos isso, gente. Nós tomamos o cuidado de apresentar grandes especialistas, de mostrar os dados, sabe, o dado bruto, certo? E enquanto isso, o que os Estados Unidos estão preocupados? Em ajudar o Estado ilegítimo a massacrar mulheres e crianças. Só que dessa vez, assim como aconteceu na Guerra do Vietnã, a população, principalmente os mais jovens, assim como aconteceu na Guerra do Vietnã, não parece estar disposta a subscrever o que o governo dos Estados Unidos tem feito. Simples assim. Começou com a faixa até 24 anos e agora já está na faixa até 35 anos. O número de pessoas, de jovens que se opõem ao que o governo dos Estados Unidos está fazendo é cada vez maior. E eles já estão ocupando as universidades, estão ocupando as ruas. E essa, interessantíssimo, não é uma revolução colorida feita pela Embaixada dos Estados Unidos, uma greve dos professores no Brasil que antecipou o golpe. Não é o movimento Ele Não, Ele Nunca. Não é o movimento Não Vai Ter Copa. Não é o movimento Passe Livre. Não é o movimento Correnteza. Não é nenhum movimentozinho patrocinado pela USAID, pela NED, pelas fundações americanas, por políticos, né, que vão para os Estados Unidos estudar às custas de bilionários, por identitários. Não. Esse é o povo mesmo. É o povo mesmo que resolveu ir para o pau. Certo? O povo mesmo resolveu ir para o pau contra o governo dos Estados Unidos da América. As pessoas estão nervosas, foram para as ruas. E como eu disse, não são professorzinhos universitários, não. Eles estão calados. São os alunos. E não é o aluninho, movimento Passe Livre, movimento Correnteza, não. São pessoas com consciência de classe. Inacreditavelmente com consciência de classe. Que têm ideia do que está acontecendo. Que não estão operando para nenhum interesse dos americanos, não. Pelo contrário. Essas pessoas estão indo para o pau. Os Estados Unidos passaram décadas semeando primaveras coloridas, né? Semeando o movimento Passe Livre, semeando o movimento Correnteza, semeando greve de professor só quando o governo de esquerda assume. E agora parece que aquilo que eles semearam ficou grudado na mão deles e caiu no próprio solo. Então agora estão colhendo no próprio país. Aí você pensa, mas eles não estão enfraquecidos, acabaram de mandar mais dinheiro para o Estado ilegítimo. É um argumento, né? Porque com isso tudo eles aprovar mais dinheiro. Mas veja uma coisa, aprovar mais dinheiro é muito diferente de enviar coisas. De aprovar o dinheiro dos contribuintes americanos
o complexo industrial militar norte-americano mandar para lá, existe um hiato de tempo. E nesse hiato de tempo, tá nítido que vai haver luta. Então os Estados Unidos também estão começando a convulsionar internamente. E como Nebenzia deixou claro no seu discurso histórico, não existe Estado ilegítimo. Eles são um apêndice dos Estados Unidos, um apêndice da Europa, um apêndice, acho que já pútrido, né, do Ocidente. A apendicite está se formando. Então vamos chamar a segunda causa de apendicite. O organismo inteiro do monstro já está convulsionando e torna as coisas difíceis para eles. Terceiro fator é tempo. Tem acontecido algumas coisas que estão deixando o Estado ilegítimo sem tempo. Primeiro que as manifestações dos colonos contra o Netanyahu estão cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, cada vez mais agressivas. Mas eu digo uma coisa para vocês, não se iludam. Os colonos são todos gente pior do que o Netanyahu. Então não é porque eles estão grilados com o Netanyahu por ter feito atrocidades, não. Eles estão grilados com o Netanyahu por ter feito poucas atrocidades, certo? Por ele não ter sido competente em exterminar a população de Gaza. Então não pense em momento algum que essas manifestações estão pedindo humanidade ao Netanyahu. Reitero, muito pelo contrário. Eles querem substituir o Netanyahu por alguém muito pior. Isso é a verdade. Mas querendo ou não, enquanto isso, ele está enfraquecido. Bastante enfraquecido. Certo? Sem falar que externamente era fácil agir quando não tinha ninguém criando obstáculo, né? Só o Ocidente mandando nota de repúdio. Agora, com o Hezbollah ao norte, os Houthis ao sul e a resistência iraquiana ao leste pregando fogo, agora a coisa está muito mais difícil, está muito mais complicada. Então, essencialmente é isso, gente.